Boa noite. Na Odivelas TV vamos dar início à Fórmula Resolvente de 29 de junho de 2011, hoje com a companhia habitual, mais ou menos habitual, de José Brão das Neves e de José Oliveira Dias. Curiosamente estão aqui três Josés na mesa, não sei se porque os Três Santos Populares, as festas dos Três Santos Populares decorreram este ano e nenhum deles é São José, mas de facto hoje aqui se juntaram três Josés à mesa, não sei se algum deles é santo também, não sei, os meus companheiros dirão de sua justiça a esse respeito. É uma troika. Neste início do programa, que vai ser o último da época, é uma troika de Josés. Neste início do programa, que vai ser o último desta época, regressaremos em setembro, com os mesmos, com outros, com este formato, com outro formato, regressaremos em setembro, certamente com uma exigência diferente, mas regressaremos com certeza em setembro. Cumpre-me começar, não quero deixar de começar, por agradecer a todos os que participaram na Fórmula Resolvente durante este ano. A todos os participantes do Partido Comunista Português, do CDS, do Bloco de Esquerda enfim, consequentemente, Luís Martins, que hoje se tinha comprometido a estar connosco, mas que, de facto, um problema de última hora que nos comunicou, enfim, desde há 2 horas para aí que está em comunicação connosco, para ver se conseguia, de facto, resolver a situação e estar presente. Enfim, não vai ser possível. Portanto, os meus agradecimentos ao Luís Martins e, obviamente, estes meus parceiros Josés de hoje, José Brão das Neves e José Oliveira Dias, que connosco participaram com frequência neste nosso programa das quartas-feiras. Igualmente, o nosso agradecimento muito sentido pela disponibilização do espaço à Câmara Municipal de Odivelas, doutora Sandra Amador, e ao setor de educação, doutora Fernanda Franchi, que também nos tem disponibilizado aqui este espaço para semanalmente levarmos até si o Fórmula Resolvente. A todos o nosso obrigado sentido e de facto muito reconhecido. Hoje o programa tem características diferentes daquilo que tem sido habitual. Eu desafiei estes meus interlocutores a trazerem eles próprios os seus temas, os temas que quisessem debater. Eu estava a contar que fossem 3, vão ser só 2, o que significa que vamos dividir o tempo que temos pelos dois interlocutores, pelos dois companheiros que aqui estão, considerando que cada um dos temas vai ter meia hora de conversa aqui assim, entre todos vamos participar. Eu, obviamente, escusar-me-ei a grandes ou pequenos comentários, a não ser, eventualmente, meter um pauzinho na engrenagem se proporcionar e na altura for oportuno. Vamos dar início ao programa e, como sempre, aí vamos manter a tradição, começando pelo meu lado esquerdo. Os lugares foram aqueles onde cada um se sentou à vontade e, portanto, vamos começar o programa pelo meu lado esquerdo. José Brão das Neves, qual é o tema que nos trouxe hoje para conversarmos aqui assim? Bem, muito boa noite. Boa noite, meus caros Josés. Eu queria começar, e faço as últimas palavras, para apresentar a minha justificação de uma ausência durante este corrente mês. Foram por motivos de força familiar,
graças a Deus, e não por outro qualquer motivo, mas senti falta destes debates de quarta-feira e confesso que já andava nervoso e a pensar tomar um Lexotan, mas eu penso que este debate de hoje me vai fazer com que volte à minha situação normal, porque estes debates já me fazem falta aqui para o meu dia-a-dia. O tema que eu trago é um tema que eu pensei que era importante, porque discutirmos aqui hoje. É evidente que eu vou aqui dar uma palavrinha, porque como não tive cá este mês, nas eleições, no novo governo, vou passar assim, levemente, mas gostava de falar aqui hoje e de abordar uma questão que sabem que é querida e que eu tenho abordado ao longo do último ano. A chamada reforma do sistema político português. Parece que há algum consenso, eu pelo menos vejo algum consenso entre a coligação que está no governo e os candidatos a secretário-geral do Partido Socialista. Tanto o Tosé Seguro como o Francisco Assis já se mostraram disponíveis para alterar inclusivamente a Constituição e reduzir o número de deputados e para alterar inclusivamente a lei que elege os nossos autarcas, mais concretamente em relação às câmaras municipais, seguindo o exemplo daquilo que já acontece com a Assembleia de Freguesia. Claro que irei ter um debate puro e duro, porque se há especialista neste Conselho e autarquias legais, é o meu colega José Oliveira Dias, que tem uma larga experiência nesse campo e uma vasta experiência, mas é para isso que a gente cá está, é para que estas coisas sejam vivas. Eu há muito tempo que venho dizendo que não faz sentido, em alguns sítios, o número de eleitos. Não funciona. Tenho, inclusivamente, para não me acusarem, porque já fui aqui acusado de ser pouco democrático por algumas pessoas que participam aqui em debates comigo, dizendo que a redução de eleitos vai levar a que não haja representatividade democrática. Esse é um dos argumentos que as pessoas dizem quando eu, de modo geral, apresento estas ideias. É evidente que essas ideias são faliciosas, porque para haver, então, nessa perspectiva, a verdadeira representação democrática, todos os partidos concorrentes tinham que eleger alguém, porque senão então não havia a verdadeira representação democrática. Desde os partidos que concorrem, há partidos que nunca elegem ninguém, mas esses não preocupam com esses. Primeiro ponto. Segundo ponto, acho que o número de eleitos em algumas câmaras não faz sentido. Nas assembleias municipais e mesmo em algumas assembleias de freguesia, não faz sentido. Não funciona. Há assembleias municipais, conforme sabem, que têm cerca de 100 elementos, têm quase tantos elementos como tem o Parlamento Nacional. E, subindo um pouco, acho que não faz sentido. Temos 230 deputados, quando praticamente, eu sei que há muito trabalho nas comissões e naquelas coisas todas, aliás, eu estou a falar de uma coisa que conheço, porque estive lá durante alguns anos, não como deputado, e graciosamente, e portanto estive lá durante alguns anos e sei do que é que falo. Há ali pessoas que estão ali só por estar. Há ali pessoas que estão ali, eu percebo que no currículo ser deputado é importante, mas penso que chegou a altura de nós pensarmos e reformular, porque esta questão de cada vez mais as pessoas estarem afastadas da política, eu penso que já começa a preocupar os próprios políticos, digamos assim. Eu também sou político, atenção, eu não me ponho à margem, estou aqui, exatamente. Quando as pessoas dizem que não são políticos, são os primeiros que estão a dizer que são. E, portanto, esta proposta que agora surge, do Francisco Assis, dizendo que não via, ou que via com bons olhos, que na eleição do secretário-geral do Partido Socialista participassem os militantes do Partido Socialista, mas também todos aqueles que se quisessem inscrever não militantes para participarem nessa eleição, é uma proposta que eu acho, já escrevi. O Oliveira Dias não costuma ler o meu blog, mas eu convido depois para lá ir, porque eu já escrevi. Acho engraçado. Convite aceito. Acho engraçado porque quando não se permite que os cidadãos se possam candidatar como deputados numa lista de movimentos, conforme se podem candidatar, por exemplo, a uma Câmara Municipal, pede-se agora a esses mesmos cidadãos que venham a eleger o secretário-geral de um partido. É evidente que eu sou pela maior abertura, mas acho que todos nós que fazemos parte deste núcleo político devemos ter atenção daquilo que propomos. E devemos ter atenção, eu não acho que a abstenção seja tanta conforme ultimamente nas últimas eleições isso aconteceu. Acho que aqueles cadernos têm que ser modificados. Mas também acho que há muita gente que não vai votar e essas pessoas têm que votar.
Inclusivamente, há quem seja adepto, conforme sabem, do voto obrigatório. Eu não sei se posso continuar aqui a debitar a minha ideia. Ora bem, se, pode dar continuar a aqui debitar a algo- ideia até o Oliveira Dias interromper, até conversarem, nós é? vamos dialogar. Muito bem. Então isso é ótimo, porque é assim O que eu acho que tema é. que tem 30 minutos Isso é, para isso ser é, conversado. isso é ótimo, Agora- porque eu sou o Oliveira Dias, me Eu permite. sei que o Oliveira Dias não tem exatamente a Dava mesma só opinião. aqui, ainda bem que não tem. Graças a Deus que não tem. Eu sou de uma geração que. Há muita gente que pergunta onde é que estavas no 25 de Abril. Eu no 25 de Abril estava em casa e tinha 17 anos. E sou de uma geração que, para mim, essencialmente, a democracia é o mais importante. E não me interessa se as pessoas são de esquerda ou são de direita. Interessa-me é que as pessoas podem ter a liberdade de se expressar sem correrem o risco de irem presos. E essas liberdades não existem em ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita. De modo geral, as pessoas estão muito habituadas a dizer que a ditadura é só de direita e tal. Eu, aliás, há pouco tempo assisti aqui um representante, eu digo o nome, não tem problema, era o António Pedro, não está aqui para se defender, mas eu disse, está gravado, o António Pedro da CDU, não sei se ele disse isto ao vivo, mas se não disse em off e eu agora conto ao vivo. O António Pedro da CDU achava que a melhor exemplo de democracia que era a Líbia. Foi no ar. Isso. Foi no ar, hein? Foi no Aí ar. você também estava cá. Estava cá. Então corrobora daquilo que eu estou a Está dizer. gravado. Está Deu gravado. como um bom exemplo. Isso E eu acho piada a estes exemplos de democracia. Pessoas que criticam o Salazar depois vêm falar da Líbia como bons exemplos democratas. E, portanto, para mim estes exemplos não servem. Eu sou anti-salazarista, mas também sou anti-Gaddafi. E, portanto, gosto muito da liberdade sobre todos os aspectos, da liberdade religiosa, da liberdade de todos os aspectos. E, portanto, tenho que pensar sempre que o meu vizinho deve ter o mesmo direito do que eu, seja ele de esquerda ou de direita. Mas o Oliveira Dias vai-me permitir só mais dois pequenos, porque eu não tive cá na altura das eleições e esta coisa ficou-me aqui encravada. E, portanto, eu acho que as eleições... Desencrave. Vou desencravar. Eu acho que as eleições foram uma grande vitória do Partido Social Democrata. Quer se queira, quer se não, acho que... Uma grande vitória do Partido Social Democrata ou uma grande derrota do Partido Socialista? Não, uma grande vitória do Partido Social Democrata, porque a grande derrota do Partido Socialista já se anunciava. Nós temos que fazer a seguinte leitura. E era natural. Aliás, todo o poder é desgastante, e principalmente em momentos de crise, em que as pessoas têm que tomar medidas que são perfeitamente antipopulares, é evidente que esse desgaste vai ser enorme. Repare, estas medidas que vêm aí, porque já vêm aí medidas piores que o PEC 4, Sim. estas medidas que vêm aí vão ser tomadas no imediato. Porquê? Porque estamos em estado de graça. Porque estas medidas, se forem tomadas daqui a 2 anos, as pessoas vão cobrar depois nas próximas eleições. Portanto, qualquer pessoa sabe que é de tomar já as medidas mais difíceis, toma-se já. Mas eu acho que foi uma grande vitória do Partido Social Democrata, porque exatamente, e não concordando com o meu amigo José, porque dizia que era uma derrota do Partido Socialista, porque dias antes... Não, fez uma pergunta, mas fez uma provocação. Porque uns dias antes, as próprias sondagens, e aqui abro um parêntese para dizer que estes senhores que apresentam sondagens deviam de ser auditados, porque qualquer gato de sapato vem para aí e apresenta umas sondagens. Eu lembro-me que antes das eleições o PSD estava a 4, 5 pontos do PS. 4, 5 pontos, se calhar nem mais. O CDS diziam que ia ter a maior votação de sempre. E havia aí umas coisas, quer dizer, o Bloco de Esquerda ninguém dizia que ia ter a derrota que teve. E, portanto, para sobre eleições gostava de dizer aqui 2 coisas, porque senão alongo-me muito. Primeira, e tinha muito para dizer, o PSD foi o grande vencedor das eleições, das últimas, o Bloco de Esquerda foi o grande derrotado, sem sombra de dúvidas. Acho que a derrota do Partido Socialista, mesmo assim, há que dar mérito ao engenheiro José Sócrates, porque levantou o barco, não deixou o barco ir ao fundo, porque corria o risco do barco ir ao fundo. Quanto aos outros partidos, o Partido Comunista ganha sempre, e portanto eu já não sei que leitura hei de fazer, porque eles ganham sempre, mas desta vez ganharam mesmo, tiveram mais deputados. Mas tiveram mais deputados. Claramente. O CDS também ganha sempre. O CDS tornou-se, aliás, um bocado como o Partido Comunista à esquerda, tornou-se um bocado à direita. O CDS ganha sempre. O Dr. Paulo Portas é sempre um grande vencedor. Eu gostava de recordar aqui que o Dr. Paulo Portas está há 14 anos no CDS e em 14 anos manteve a mesma percentagem e perdeu 8 câmaras. E, portanto, quando as pessoas ganham, quando perdem 8 câmaras e mantêm a mesma percentagem, eu não sei até que ponto é que o Dr. Paulo Portas foi tão vitorioso como isso. Peço desculpa, mas eu tinha que dizer isto. Muito bem. Vamos ao tema? Ora, quero cumprimentar os nossos telespectadores em casa, que nos vêem em todo o país e do estrangeiro, segundo informações tidas recentemente.
agradecer as simpáticas palavras com o excesso de generosidade do Barão das Neves, na medida em que não sou especialista nestas coisas do poder local, sou uma pessoa muito interessada nesta matéria e há muitos anos que acompanho isto. E dizer que, claramente, o tema do Barão das Neves é muito mais interessante do que aquilo que eu aqui trago, razão pela qual vou apresentá-lo telegraficamente e vou entrar... Mas neste momento estamos no tema do Barão das Neves. Mas eu gostava de saber qual é o tema do Oliveira Dias. Apresenta, claro. O tema que eu trago aqui hoje peço desculpa a quem não é da grande região de Odivelas e Lisboa, mas tem tudo a ver com um incidente que ocorreu na última sessão da reunião de Câmara entre quem conduzia os trabalhos no momento e 2 vereadores, segundo creio, independentes. Sim. E venho aqui fazer uma reflexão sucinta, uma vez que o tema do Barão das Neves é bastante mais interessante. Não, mas esse também é. Eu sei que sim, mas... Mas esse também é. Mas, e eu fico muito teremos agradado, a oportunidade, que o meu amigo traga esse tema. Teremos a oportunidade, então, de cada um de nós meter a sua enxada em seara alheia. E, portanto, faço uma pequena reflexão e até trouxe... Estas searas são muito comunitárias. São muito comunitárias. Não são exatamente alheias. Todos nós participamos desta mesma seara. Exatamente. Lembra-se da Seara Nova. Da Seara Nova, claro. E no fundo, quer o meu tema, quer o tema do Barão das Neves são temas complementares, na medida em que vamos falar do mesmo universo. Ora está. Vamos falar do mesmo universo. Completamente de acordo. E hoje em dia, ou desde sempre, direi eu, há pessoas que sempre fizeram alguma confusão, ou pelo menos não atribuíram a importância que efetivamente têm os órgãos do nosso poder local, e daí verificarem-se este tipo de cenas, ou melhor, este tipo de incidentes, para ser politicamente correto, como esta que aconteceu ultimamente em Odivelas. Eu próprio já as presenciei noutras paragens, numa parcela de território português, onde tudo pode acontecer e, portanto, nada é estranho, portanto, aí eu não me espantaria nada. Isso é uma ilha? Está-se a referir a uma ilha? Como estou a referir à região autónoma da Madeira, onde também pude assistir a incidentes deste género, numa Assembleia Municipal, em que até metia polícia e tudo. Bem, o número de eleitos está correto, não está correto? O Barão das Neves... Não, aí subscrevo aquilo que disse o Barão das Neves, em termos de... É evidente que está desfasado, vamos lá ver. Fugindo um pouco, ou entrando um pouco no tema do Barão das Neves, a matriz do poder local que nós temos hoje é a matriz que foi gizada em 1976. Claro. De 1976 até 2011, o mundo mudou quantas vezes? Completamente de acordo. 100, 200 vezes? Completamente de acordo. E, portanto, está completamente desfasado. Claro. Repare-se, nós em Odivelas temos um executivo camarário com tanta gente como tem o Governo da República. Tem 11, é composto por 11 eleitos, o Governo da República tem 11 ministros. Não tem 11 ministros, o Governo da República dos governos mais extensos, porque tem 11 ministros, mas depois tem 35 secretários de Estado, compensaram os secretários de Estado aquilo que não foram buscar em ministros. Seja como for, são quase 100, 50. O Governo anterior devia ter o mesmo número de secretários de Estado. Tinha menos secretários de Estado. Tinha 34. Tinha 16 ministros. Tinha 34. Não. Tinha 34. Não chegava a 20, Não sei. Não diga isso. Mas tinha menos. Não, mas tinha 30 e tal, tinha 31 ou 32. Não. É fácil de confirmar. Isso é fácil de confirmar. Estas coisas, seja como for, destes modernismos, menos ministros, mais ministros, ou seja, há ministros que é impraticável o ministro, eu estou-me a referir, por exemplo, vai-me perdoar, mas vamos manter aquilo que vai dizer, disse eu aqui no último programa, obviamente, e aí isso vai ser hilariante, vermos como é que o ministro se vai dividir ao meio. Tem 2 pastas, há 2 reuniões a acontecer ao mesmo tempo na Europa, como é que ele se vai dividir eu até disse que ele, a uma ia ele e a outra ia mandava ao motorista. Isso já se punha em relação ao governo anterior. Não. Vamos lá com calma, porque isso aí já havia em relação ao governo anterior. Dê-me um caso. Aliás, havia concretismo isso ao Barão das Neves. Não vale a pena mandar... Não havia. Não vale a pena mandar o bairro à parede. Não é mandar o bairro à parede. Concretismo. Havia que todos os ministérios do governo anterior tinham só uma área de responsabilidade. Não. Quase todos. Não, quase todos. Menos o do equipamento, que tinha 2 ou 3 áreas. Quantos ministérios eram? Eram 16. Portanto, não me parece que aí, com um bom grupo de secretários de Estado... Agora, isto foi para inglês ver... Isto foi para inglês ver... O problema é que na Europa um ministro não reúne com o secretário de Estado do país.
Esse é que é o problema. Ponto final de parágrafo. Não, vamos lá ver, o secretário de Estado pode ir às reuniões da União Europeia em representação do Governo. E não é Pode, mas não é às reuniões ministeriais. Não é às reuniões ministeriais. Sim, Eles não aceitam o secretário de Estado no seu seio, como é evidente. Aí o que eu acho é que isto foi para inglês ver. E repare que foi quando o Pedro Passos Coelho, que devo dizer que até agora me está a surpreender positivamente, quando o Pedro Passos Coelho, o meu problema vai ser depois ele, se calhar, os outros não têm andamento para ele. Andamento não é nas posições que tem tomado, bem vincadas, deixando ali bem vincado quem é que manda. Este caso agora com o Bairrão, então para mim foi uma agradável surpresa no sentido de dizer assim, se não é como eu quero, então não é. Portanto, quando o Pedro Passos Coelho diz na campanha, eu quero menos ministros, diz, eu quero 10, e o Dr. Paulo Portas diz, eu quero 12, toda a gente sabia que o Governo ia ter 11, não é preciso vir aquele senhor Marcelo Rebelo de Sousa, governante da República, vir para lá dizer, eu tenho uma novidade, o Governo vai ter 11. Toda a gente sabia. Eu que sou um Zé Ninguém na política, já sabia que o Governo ia ter 11. Bom, agora, eu não querendo fazer um exercício de adivinhação, dou de barato e ponho em cima da mesa que se Passos Coelho vier a reformular o Governo, vai ter mais ministros do que estes iniciais. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Portanto, com a experiência ele vai perceber que isto é como ter um carro e só testamos metade do depósito, depois a outra metade faz falta, e ele vai ver que a outra metade vai-lhe fazer falta. Essa dos ministros, desculpe, essa dos ministros não reunirem com o secretário de Estado, está-se a referir à Ministra da Cultura que não quis receber o secretário de Estado. A nível internacional, não é cá dentro. A senhora que sabe a ser a Ministra da Cultura, é a nível internacional. por eticamente devia de passar a pasta, disse, eu não passo a pasta porque eu não reúno com o secretário de Estado. E garante-lhe, Barão das Neves, que no dia em que ele chegar à França e se virar para o Presidente da República Francesa e dizer ao Sarkozy, o Sarkozy manda dar uma volta. Pour toi, c'est Monsieur le Président. Estou-me a referir àquele ministro, ao Álvaro. O Álvaro. Ao Álvaro, anda cá. O Álvaro. Porque não somos foi uma só agradável surpresa, agora a entrevista. Não somos só nós. As pessoas têm um bocado a mania de dizer que os portugueses põem-se muito em bicos de pés, gostam de ser tratados por doutores e não sei o que mais. Mas eu recordo que há um protocolo em França que atribui a mesma categoria a um titular que já não ocupa essa função, designadamente quem tenha sido Presidente da Assembleia Nacional em França. Entretanto, deixou de o ser. Está lá outro, está lá outra. Pois, em termos protocolares, continua a ser designado como Presidente da Assembleia. Da mesma forma. Chama-se isto protocolo francês, foi uma das coisas que o Dr. Alberto João me ensinou, que ele também utiliza o protocolo francês na Madeira. O Dr. Alberto João Jardim? Sim. Quando ele pôs a segurança à porta do Parlamento Regional a não deixar entrar os deputados, isso também é do protocolo francês? Não. Pensei. Não estou a dizer isso. Que ele também ia pedir de beber, é que ele tem essas manias. Tem nada a ver com o protocolo francês. Isso foi um lamentável incidente. Mas a mim, Dr. Alberto João Jardim ensinou muitas coisas. Eu a ele é que não lhe conseguia ensinar nada porque não tinha capacidade de engenho para isso. Bom, seja como for, desviámos aqui um bocadinho para fazer ironia, não quando eu digo que aprendi muito com ele, porque isso é verdade. Objetivamente aprendi muito com o Dr. Alberto João Jardim, mas ele utiliza o protocolo francês. Se calhar é para quando deixar de ser Presidente do Governo Regional, continuar a ser tratado como tal. Brincadeira. Já tem uma fundação. Brincadeira. Tem. Seja como for, a quantidade de eleitos nos órgãos executivos, quer dos municípios, quer das freguesias, a quantidade de autarquias de nível de freguesia, que também me parece completamente desajustado. O número de deputados, eu já disse isto aqui num programa, logo nos primeiros, o Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, tem uma população semelhante à população portuguesa, 10 milhões e qualquer coisa de pessoas. Tem 420 municípios e a Assembleia Estadual tem 55 deputados. E funciona. E chegam. Nós já tivemos 91, no tempo de Salazar. E funcionava. Portanto, tenho também a plena consciência que há deputados que, enfim, vão à Assembleia da República e depois conseguem apresentar como obra feita, enfim, a criação de uma cidade, ou a passagem de uma aldeia à vila, ou de uma vila à cidade. É a única coisa que conseguem fazer quando lá estão. Já não é mau para alguns. Mas eu só tenho aqui uma dúvida, é se todo este corrente, como sabe, o Oliveira Dias e o nosso amigo José, o terceiro José, há muito tempo
que os partidos, chamo eu os partidos de caráter democrático, digamos assim, anunciavam aqui, já houve inclusive grandes negociações e depois dizia-se, vamos negociar, as próximas eleições autárquicas já andamos nesta novela mexicana, com o devido respeito aos mexicanos, já andamos nesta novela mexicana há uma série de anos. Isto não será resultado do documento que a Troika elaborou, que obriga que haja uma reorganização administrativa? De todo está lá todo. escrito. Está lá escrito. De todo em todo. Eu recordo. Eu sei que houve casos antecipados, e aqui há que dar razão, e há que dizer assim, o nosso amigo António Costa, antes de a Troika escrever, avançou com uma proposta na Assembleia Municipal de redução das 56 para 25 freguesias em Lisboa. E antes dele já fizeram isso lá em cima no Norte também. Antes do António Costa. Exatamente. Isso eu não sei. Não. Eu isso quando não Fizeram sei, digo também, que não sei. Não sei se foi em Bragança, vai dar verdade. Não sei. Também fizeram isso. Não sei. Mas isso da troca só vai dar problema. Fizeram em projeto. Claro. É E como o António Costa também fez o projeto. Não, mas está a seguir os trânsitos ligados. Quem decide sobre essas matérias é a Assembleia da República, não são Assembleias Municipais. Não, mas primeiro tem que ser aprovado em Assembleia Municipal. Municipal. Aproveito até para dizer que eu sou altamente crítico àquilo que o António Costa fez em Lisboa. Crítico pela forma como está a ser feito, não em relação ao conteúdo. A forma foi o acordo Dou político. como bom, passar de 52 para freguesias para 25, será, em termos racionais, adequado ou razoável. Agora, eu, se fosse membro de uma freguesia em Lisboa, não aceitaria que uma outra autarquia, que não tem nada a ver com a minha, viesse decidir ou propor coisas que afetam diretamente a minha autarquia. Entendamos, a freguesia e o município são autarquias autónomas, Eu sei, independentes. E a mim causa-me, revolta-me o estômago, ver que um município, assumindo uma postura paternal, relativamente às freguesias, que deve respeitar como iguais, na Constituição da República Portuguesa, a freguesia e o município são autarquias com a mesma importância. Mas não respeita, Oliveira Dias, todos nós sabemos, veja o caso de Odivelas, as freguesias que são da cor política dominante na Câmara têm um tratamento e as que não são têm outro. Portanto, e isto não é de agora. Eu não estou a dizer que seja de agora, a culpa não é da doutora Susana Amador. Aqui estamos a falar de uma autarquia que propõe a extinção de outras autarquias. A Assembleia Municipal, vamos lá ver, quem é que tem, em termos temos a Assembleia Nacional... Não é quem é que tem nada, quem tem poderes para intervir nesta matéria é a Assembleia da República. Aquilo que o Oliveira Dias diz é que não há hierarquia. Exatamente. Sobre a Assembleia de Freguesia. É importante que quem nos está a ver em casa perceba isto. Câmara e freguesia. A freguesia não é Câmara e freguesia. A Câmara é um órgão. A Câmara, que falamos Câmara, a Câmara é um órgão. Entre outros, que o município é o município e a freguesia. Exato. Pessoas de direito público. Não tem município e freguesia. Sobre a freguesia não é uma subordinada do município. Claro. Portanto, a Assembleia Municipal não tem poderes sobre a Assembleia de Freguesia. Claro que não. Nem podia ser. Aliás, a Assembleia de Freguesia é eleita diretamente, não é eleita por terceiros, não é? Mas não é por isso. Mas também são entidades autónomas, são pessoas jurídicas de direito público autónomas umas das outras. Não é? E eu não aceito. Mas repara uma coisa, mas espera aí. Eu até estou em parte de acordo consigo. Mas vamos lá fazer aqui um parêntese para dizer o seguinte. Se a Assembleia da República se pusesse a fazer esse trabalho em todos os municípios nacionais, nunca mais chegava ao fim. Portanto, aí há um papel, digamos assim... Não sei porquê. Ouça, há um papel... Tem 230 deputados... Até podiam pedir ajuda que eu fazia isso graciosamente. Está gravado. Nas calmas. Está gravado. Está gravado. Eu vou dizer uma coisa. Não, é que você pode... Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que dar muito trabalho, não é comunitário, mas é para a política a título gracioso. Não tenho dúvida. Mas olha que você pode levar uma ação em tribunal. Porque você, com o número de avanças que a Câmara Municipal tem, da Câmara de Odivelas, com o número de avanças que tem, você está só a oferecer para trabalhar graciosamente, isso pode ser considerado uma ofensa. Mas aqui estou a falar em termos nacionais, não é para Odivelas, é em termos nacionais. Eu serei seu testemunha, mas não faça isso. Eu não sei qual é o risco, de facto, que estás a correr, mas há uma coisa que eu te garanto. Na Assembleia da República, veem os nossos programas. Pronto. Há uma série de gente da Assembleia da República, com bom cidadão, atuais deputados não me importa nada. E alguns até secretários de Estado neste momento, que veem garantidamente os nossos programas. Terceiro José, para quem, e ali o Barão das Neves sabe disso, porque também colaborou, para quem, pessoas como eu e como ele, de borla trabalhamos para criar o 15º município mais importante do país,
facilmente o faria também para uma reforma desta natureza. Tudo Até bem. porque uma reforma desta natureza não é assim tão complicada de se levar a cabo. Complicada, as complicações só surgirão com as oposições que os interesses corporativos cada quinta vierem a surgir. Aqui, porque há Não é zonas... aqui, em todo o país. Não, É em todo o Oliveira país. Dias, há zonas do país em que não vai ser fácil. Repara, para além dos combates, vamos ver o caso de algum, como sabe isso tão bem como eu, ou melhor ainda, tem havido grandes, depois do nosso município, do qual me orgulho muito, Odivelas, apesar de às vezes ser um grande crítico daquilo depois que tudo Bom, se isso não nos desenrolou. pode impedir ter uma visão Mas, crítica das coisas, não é? eu estou cá também para dizer bem e para dizer mal. E, portanto, se fosse necessário, hoje voltava a ter a mesma luta e a subir as mesmas escadas que subi para defender a criação do município de Odivelas. Aliás, como sabe, tentou-se ainda a criação do município de Secavém. Tentou-se... Há uma série de municípios que não avançaram, porque, inclusivamente, o senhor ex-presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, declarou taxativamente, dizendo que era contra a criação... Aliás, de ele mais vetou. Ele vetou um município que foi aprovado na Assembleia da Eu sei, República, eu sei. o de O lado de cima, De Videla. Canas Senhorim. Canas Senhorim. Eu queria dizer o nome e não me Canas lembro. Senhorim. Exatamente. E, portanto, as pessoas, há uma certa região do país que as pessoas são muito possíveis das suas freguesias, dos seus concelhos, e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Quando nós discutimos aqui há uns tempos a questão aqui, estão recordados, das freguesias dos concelhos, eu, o que não aconteceu hoje, não tive tempo para preparar o programa, devo dizer, devido a problemas de caráter profissional, mas nessa altura, que tive algumas horas antes de vir para aqui a preparar o programa, deparei-me com uma situação que eu desconhecia, que é haver concelhos com uma freguesia. Há muitos. Há 6. E não diga conselho, diga municípios, porque o conselho é uma coisa, o município é outra. Há municípios, Há municípios com apenas uma freguesia. Isso é mato. Vai-me perdoar que eu tenha esta linguagem do Zé Povinho. Não leva mal, mas eu sinto-me bem assim. Mas eu gosto mais vou do termo, continuar. é porque o conselho é redutor. Eu até era capaz de fazer o conselho é esforço. regressarmos 38 anos atrás. Mas eu era capaz de fazer um esforço para lhe agradar. Mas depois Antes- esqueço-me daqui a bocado e estou outra vez a Antes do 25 de Abril Não era vai levar a conselho. mal, mas Depois do 25 de Abril não é conselho, é município. Sim, eu sou um bocado de pedra grossa, portanto não me leva a mal e eu falo em conselhos. E em Para quem afirma gostar tanto da democracia, até me espanta que tenha Estou a brincar. Eu também. Mas eu devo dizer, mas passando ao sério, eu acho inadmissível, quer dizer, eu acho inadmissível, por exemplo, que haja freguesias que tenham um poder enorme. Repara uma coisa, a freguesia de Odivelas. A freguesia de Odivelas é uma coisa extraordinária em termos de composição. Eu não estou a dizer que não deve ser ou que não deve, quer dizer, não digo bem, não digo mal, estou a constatar uma realidade. Portanto, é uma freguesia que tem de Odivelas, como podia falar, se calhar, na freguesia de Secavém, como Claro. podia falar em grandes aglomerados, a Gualva Cacém, Claro. por aí fora. São freguesias que têm uma série de gente sobre a sua responsabilidade. Estas freguesias deviam de ser conselhos. Só para si, quer dizer, a Gualva Cacém devia de ser conselho. Já em tempos houve lá também um movimento Quero a para minha isso. opinião, Brandas Neves. Sim. Eu sou apologista e repare, eu fui, pertencia a um órgão deliberativo de uma freguesia, pertencia ao órgão executivo de uma freguesia, fiz parte da Associação Nacional de Freguesias e faço esta apologia. Não devíamos ter freguesias. Ou melhor, Isso é interessante. colocando isto de outra forma, a freguesia não devia ser uma autarquia. Isto é, podíamos manter o território da freguesia, mas não teria órgãos. E quem superintendia sobre este território seria o município. Os serviços municipais. Seria o quê? Desculpe. O município. Os órgãos municipais. Mas havia freguesias à mesma? O território só, O governador subiu para a freguesia. por exemplo. O feitor? não seria é o feitor? governador- Seria o Vamos lá feitor? Havia a figura do feitor. Pois, Não, é isso vamos lá. que eu digo. Na- Eu chamei o governador civil, mas podia Não, ser. mas isso está em desuso. Antes do 25 de Não, o Abril, governador civil para a freguesia. Enfim, Tá. antes do 25 de devidamente Abril, adaptado. Não estava a ver a Teresa Queiro na Póvoa de Santa Teresa. nós tínhamos, antes do 25 de Abril, nós tínhamos, e isto até ajuda aqui, uma vez vi um programa aqui no Odivelas TV, em que a senhora que colocava perguntas não sabia isto, mas o Governo, antes do 25 de Abril, fazia, ou melhor, em concreto, o Ministro do Interior, correspondente ao nosso Ministro da Administração Interna, era representado no território nacional em 3 territórios. No Distrito, através do Governador Civil, no município, através do Administrador do Conselho, que era simultaneamente o Presidente da Câmara, e na freguesia, pelo Regedor. Exatamente. Eram 3 magistrados que representavam diretamente o Governo da República nestes territórios. O Regedor caiu, deixou de haver,
essa coisa. O administrador do Conselho caiu também, ficou o governador civil. E veja-se, agora o Governo quer acabar com os governadores civis, mas manter o território distrital. Eu não sei como é que vão fazer, porque de acordo com a Constituição não pode fazer isso. Já acabou. Eu, entretanto, quero dizer uma coisa. Chegámos à meia hora deste tema, portanto... mas podemos mostrar agora com... Sim, eu já faço aqui a ponta aqui para o meu tempo. Talvez seja e depois continuamos neste. Talvez, vai-me permitir uma sugestão, é porque nós, para as pessoas, temos que pôr nomes nas coisas. Não pusemos há bocado. Esse tema dessa coisa que ouvi com os vereadores e com o seu vice-presidente, eu acho que devíamos dizer que foi com o Dr. Mário Massa. Eu já vou explicar isso. Claro, eu vou falar em nomes, né? Se isso é público, está na net, isso é público, vou pôr nomes nas coisas. Graças a Deus, graças a Deus. Pôr nas coisas. Aqui há que realçar o trabalho destes nossos amigos. Exatamente. Porque realmente, se não fosse este trabalho que eles desenvolvem, estas coisas passavam ao lado. Assim estamos todos mais ricos em termos de informação, sem dúvida. Claro. Convém engraxar a Odivelas TV para ver se nos convidam outra vez a vir aqui. Este é o último programa e eu estou a ver se me renovam. Este é o último programa e eu estou a ver se me renovam o contrato. Claro. Eu posso esclarecer, entendemos-nos brilhantes já que chega. Pronto. Portanto, não é preciso explicar mais. Já somos suficientemente lustrosos. Muito bem. Mas agora vejam, se ao nível da não nomeação dos novos governadores civis, aliás, aconteceu uma coisa caricata. 17 demitem-se e depois o governo exonera-os. Não percebo isto é uma coisa completa. Andamos a brincar à política. Não. O governo acabou com a figura. É diferente. Não, desculpa. Atenção, porque há um que fica. Barão das Neves. Diga. Barão das Neves. Não há um que fica nada. 17 demitiram-se. Há um que ficou. Logo após. Não, há um 18º que não quis seguir os outros 17. E eu até, enfim, julgo saber quem foi. Estava a dormir, não estava o telefone. Não estava. Pá, tens que te demitir. Não estava. Pá, tu ainda só cheguei ontem, já estou a pedir para ir embora. E o governo acaba por, ao tomar posse, uma das primeiras medidas foi exonerá-los. Foi exonerar quem se tinha demitido. Exonerar e não é extinguir a figura. E agora, não extinguiu. Extinguiu. Agora o comunicado diz que passará a ser os secretários. Eu li isso, pelo menos. Barão das Neves. Não extinguiu, porque ainda não produziu os diplomas legislativos que possam suportar essa decisão. Lá estou eu com o meu feito. E um dos diplomas, que na minha, muito nesta opinião, que não sou jurista, que eles vão ter que mexer, vai ser nisto, na Constituição da República Portuguesa. Não estou a ver como é que o vão fazer. Mas admitindo que eles conseguem fazer isso, conseguem de facto não nomear os governadores civis, o território distrital mantém-se. Mas o António José Seguro já veio dizer que é a favor também da extinção dos governadores civis, penso eu. Eu não quero estar a dizer uma coisa... E tenho que estar... Chegamos à conclusão de que já está assegurado os 2 terços no para a mínimo, revisão. entre eu e ele, chegamos à conclusão que ele é que está enganado. Chegamos à conclusão é que já estão assegurados os 2 terços para a revisão da Constituição nesse aspecto. O meu amigo não tem estado muito atento às declarações do António José Seguro. Seguro não tem estado muito atento às declarações do António José Seguro, porque ele veio dizer exatamente o contrário. Foi? Ele veio dizer que a revisão que o PSD quer fazer não a terá nunca. Não, ele disse, ele fala noutros aspectos da revisão e fala concretamente num aspecto... Não package, não há noutros aspectos. Ele diz que por pacote nunca, este pacote assim nunca. Poderíamos discutir, mas não estamos abertos, por exemplo, isso lembra-me dele ter dito, aos despedimentos sem justa causa. Não mexe, isso está na Constituição e ele diz que não mexe. Portanto, nesse aspecto. Agora, eu devo dizer que gosto imenso do António José Seguro, portanto... Não é por... Eu sou apoiante dele. Simpatia. Então... Eu sou apoiante. Já vi que o António José Seguro em Odivelas tem uma grande base de apoio. Não sei se tem. Mas seja foi declarada, eu vi a doutora Susana Amador e alguns vereadores na apresentação da candidatura. Isto para dizer que, pondo de lado os aspectos jurídicos que estão à volta desta questão, e não são tão poucos como isso, podia-se fazer o mesmo em relação às freguesias, manter o território, mas expurgar os órgãos que ela tem. Bem, e aí já não havia grandes confusões, designadamente com a população, porque eu sei que por exemplo, eu não sei se a freguesia onde eu nasci em Lisboa se vai ser extinta ou não, penso que sim, que é a freguesia da Pena. E isso é uma coisa que me choca. Não é extinções. Choca. Não há extinções, há uniões. Bem, isso é letra. Então. Me interessa a mim que se a freguesia da Pena deixa de ser freguesia da Pena para ser a freguesia do Castelo, é uma extinção. Não, mas cá agora com, isto juntámos e tal. Houve aqui uma agregação de autoridade. Isso é letra. As pessoas acabam sempre por... Mas isso foi proposto pelo António Costa, conforme. E então?
do Partido Também Socialista. está enganado. Isto no PS há muita gente enganada. Do Partido Socialista, com o acordo do PSD. Com certeza. Então, mas isso... Quer dizer, com o acordo do pelo PSD, não mais ou posso menos. responder. Porque acho que o Dr. Santana Lopes uns dias está de acordo e os outros dias não está. E, portanto, eu não sei se há ali um grande Eu acordo. corro o risco de mudar de freguesia de nascimento outra vez, não é? Porque eu tenho sido sucessivamente freguesia de Monte Pedral, freguesia de Santa Igreja, freguesia de Monte Pedral, freguesia de Santa Igreja. Não, mas Eu- também é preciso a gente saber escolher o sítio Para que se conste, Portanto, estou na China maternidade. Foi frente para à que costa, se conste. portanto, Mas eu e não- sem eu querer, nasci e sem mesmo querer na freguesia. abdicar de nenhum direito de cidadania, Eu sou natural de pleno direito de freguesia. eu sou apologista da extinção das freguesias. das freguesias enquanto autarquias. E Portanto, é uma reformulação, É uma mesmo reformulação. a nível de conceitos. Aí, não é só, podia não é só manter, um registro geográfico. podia manter, Há aí uma alteração de podia conceitos manter os mais 300, profunda. podia manter os 308 municípios, que isso não me chocava nada, acabava com as freguesias enquanto autarquias, e não há nenhum município do país que não esteja em condições de assegurar os serviços que as freguesias asseguram hoje em dia. Não é bem assim. Não é bem há assim. nenhum- Não é bem assim. Nenhum. Há municípios com 70 freguesias, 80 freguesias. Não é bem assim. O de Barcelos, que Vamos tem lá, 87 freguesias. 86 freguesias. 86. Vamos lá ser aqui como Uma coisa é bastante julgarmos concreto. sobre 7, Eu não é propriamente, 10, 20. eu devo dizer que não é propriamente um executivo de junta de freguesia que eu acho que seja um órgão, como é que eu ia dizer, morto. Não é. Aliás, eu acho. Também não estou a dizer. Se há nas autarquias, e pegando, vou tentar respeitar a linguagem das autarquias e não dos concelhos e freguesias, pegando nas autarquias, se eu acho que há um lugar nobre nas autarquias, é o Presidente de Junta. É O Presidente de Junta. Presidente. É a pessoa mais no dia-a-dia, Oh, é a pessoa que Brandon. mais contacta com a população, é a pessoa que não tem... eu aqui há uns tempos, aqui há uns anos, houve um senhor que foi Presidente de Junta na Póvoa de Santo Adrião, julgava que só podia ser Presidente de Junta de segunda a sexta. E quando se recandidatou, perdeu as eleições, porque quando iam ter com ele ao sábado, ele dizia: eu só sou Presidente de Junta de segunda a sexta, hoje é sábado, estou a descansar. E, portanto, perdeu as eleições precisamente por causa disso. O Presidente de Junta não tem dia, seja ele qual for, não tem dia, não Brandon, tem eu hora, conheço- contacta diretamente com a população eu e as conheço pessoas essa sabem quem realidade. é. E as pessoas sabem quem é. Eu conheço essa As pessoas realidade. sabem E quem vão é. lá bater à porta, olha, epá, Sim. leve-me este E vão- requerimento e vão tal. pedir empregos Isso e vão, aconteceu-me e a vão mim. isso tudo. Pedir emprego nunca me viram, mas Pá. irem à minha casa, entregar requerimentos que deviam ser entregues no balcão da Ouça, Junta, muitas ouça, vezes, ouça. à noite, fora da A hora. grande maioria das pessoas, Bom. Oliveira Dias, não sabe quem é, por exemplo, o vereador do desporto. A grande maioria das pessoas não sabe quem é a vereadora mas, da ó, ação Brandon social. Neves, não sabe, porque conhece. as freguesias não querem nem têm interesse que eles saibam. Eu aí há não presidentes- estou muito de acordo consigo. há presidentes Eu acho o de lugar junta. mais nobre. Eu acho o Brandon lugar Neves, mais nobre. Há presidentes de junta que acham que são os xerifes da quinta. Isso é outra E, portanto, nem querem que a população tenha muitas relações com o poder municipal. Isso é Tudo outra tem que passar questão. por eles. Isso é outra Bom, questão. Isso é outra questão. Eu devo dizer que acho, e ainda bem que estamos em desacordo. E digo mais, a freguesia, Porque enquanto realidade, nasceu no século XIX. O município é anterior à nacionalidade. E, portanto, se há poder que sempre esteve, não vai digamos que perdoar, ao mas lado do povo não e vai- com o povo, Não é o vai poder perdoar, municipal. mas nós não estamos no canal História, nós estamos no Odivelas. Não é canal História. Vamos lá. História discutir a é situação- querer-nos fazer a situação crer atual. que sem as E freguesias a nós situação- não nos podíamos A situação desenvolver. atual, eu não concordo consigo e vai-me permitir que eu discorde, até com alguma veniência daquilo que acabou de dizer, porque eu acho que é precisamente o Presidente de Junta que é a pessoa, nas autarquias, que é a pessoa que tem a pior numeração em relação ao trabalho que desenvolve. Pá, as pessoas que são, sejam eles que partido forem. Não Mas tem isso é causa. outra questão, Sejam eles que partido Barão. forem. E, portanto, eu acho que é um Barão das lugar que se deve manter. Não vale a pena porque um bom confundirmos os Presidente de planos. Junta... Não, mas um Não bom vale a presi- pena confundirmos Não, os planos. mas um bom Presidente de Junta de Freguesia, um bom Presidente de Junta de Freguesia é um defensor da população. É um defensor dos direitos da população. E um bom vereador não é, nem um bom presidente. Esse não é defensor da população. Não. Claro que Barão não. das Neves. Claro que não. Com o sistema político atual as pessoas têm que pensar duas vezes. Claro que não. Sabe que As pessoas têm que pensar duas Lisboa não é vezes. Claro que Portugal. E eu aqui bato Portugal vai muito aquela- além de Lisboa. Olha, sabe o que é que Portugal eu vai bato? muito além de Lisboa. Eu também sei, mas eu sou um lisboeta convicto. Sabe o que é que eu me bato? Eu bato-me por isto. Eu bato-me para chegar a uma Assembleia de Freguesia e que as pessoas que lá estejam discutam os verdadeiros problemas daquela Não freguesia. podem?
A freguesia, desculpa. Não é chegar à freguesia e ouvir isto. Isto podem. O que eu lhe vou dizer pode. Isso esbarra. Proposta contra a presença da NATO em Portugal. Então, 2 horas a discutir a proposta da NATO em Portugal. Proposta contra a autoestrada para o Algarve, porque o passarinho faz ali o ninho. Então, mais 2 horas a discutir a proposta do passarinho. Isso tem a ver com... E depois discutem durante um quarto de hora os problemas da freguesia. Isso tem a ver com o tipo de pessoas. Não tem a ver com o tipo de cultura, partidária e política, porque são todos. Isso tem a ver com o tipo de pessoas que são candidatas às freguesias, porque enquanto que ao nível municipal há algum cuidado na escolha das pessoas, para as freguesias não, é só encher a lista. Há cuidado para... Sabe porquê? Porque a freguesia sempre foi vista como parente pobre do poder local. E essa é a razão pela qual a freguesia não tem instrumentos legais para poder acudir ao povo. Essa é que é a realidade. Hoje uma freguesia só faz aquilo que o município quiser que ela faça. Ponto. Portanto, não servem para nada. Cultura, a chamada cultura, como é que isso, só se defende estas culturas. Aliás, você vê no município, peço desculpa, você vê no atual município de Odivelas questões se o município de Odivelas terminasse com um instrumento que se chama protocolo de delegação de competências, as freguesias fechavam a porta. Todas as 7 freguesias de Odivelas fechavam a porta, e desafio qualquer presidente que venha aqui desmentir isto, fechavam a porta se Odivelas, o município de Odivelas, resolvesse acabar com o protocolo de delegação de competências. Eu deixo-vos agora... deve acabar? Deve aprofundar. Deixem-me há uma dependência, está a ver? Deixem-me pôr-vos uma questão. Diz. Há aí uma contradição. Se há esse plano de igualdade entre estas duas autarquias, município e freguesia, hierárquica, entre as duas, estes 2 níveis hierárquicos, não são, enfim, estes 2 níveis hierárquicos que estão ao mesmo nível. Estão ao mesmo nível. Como é que uma depende da outra de tal maneira? Pronto. Essa é uma questão brilhante. Isso entronca. Vamos lá ver. Há aí uma contradição? Não, é que aquilo que nós conhecemos como a Bíblia das autarquias locais, eu tenho aqui um livrinho que fala nisso, na Lei 169, com a redação do 5A. Isto é um livrinho que eu fiz, foi o primeiro livro que eu fiz. É um livro de um autor que nós temos dado algum realce ultimamente. Mas diga lá o que é que fala essa lei. É um livro bem feito. É a Bíblia dos eleitos locais, não é? Porquê? Porque é este diploma que consagra as competências e as atribuições, se bem que as atribuições sejam tratadas num diploma, isto é o 169, as atribuições são tratadas no 159, mas pronto, este fala também nas atribuições que as autarquias têm, designadamente a autarquia municipal e a autarquia paroquial, como eu lhe costumo dizer. E o legislador pôs aqui no 169, isto começa com, eu sou muito fraco para mnemónicas e memorizar coisas, mas estas eu decorei. O 77-79 foi o primeiro diploma que saiu para as autarquias. Foi depois revogado pelo 184. O 184 pelo 169 e o 169 tem o aditamento, digamos, da derrogação do 5A. E desde o primeiro, do 77-79, que o legislador ordinário, entenda-se, a Assembleia da República, resolveu criar uma coisa que a Constituição não permite criar. Eu já escrevi isso a alguns, 2 ou 3 vezes, que considero, nesse particular, que é a delegação exatamente a delegação de competências do município para a freguesia. De competências e não só. Pronto. Financeira. Neste particular. Correspondente. Não. É que o meu amigo, isso é um bocado, desculpe lá que eu digo, é assim, o meu amigo... Não há delegação em matéria financeira, a não ser que se esteja a referir ao envelope financeiro que vem no protocolo de delegação de competências. Sim. Não é só exercer as competências, é também os recursos financeiros adequados para esse efeito. Claro. É a Câmara que atribui às juntas de freguesia. Obviamente, se é a Câmara que assina o protocolo. Então, mas há dependência. Também há dependência. Claro que há uma dependência. E, na minha muito nesta opinião, esse protocolo de delegação de competências é inconstitucional. Porquê? Não pode haver uma delegação de competências entre entidades que são autónomas. É aí que eu reparo num absurdo. Então temos que alterar a lei. Temos que alterar a lei. É um absurdo. Temos que alterar a lei porque esse protocolo é importante. O legislador, à época, é preciso ver que nós estávamos numa altura, em 1977, a Constituição é de 76, e em 77 começaram-se a fazer os primeiros diplomas à luz da nova Constituição democrática. E estávamos numa época em que era preciso consolidar as estruturas, não é? E
Criaram-se as assembleias, quer a Assembleia Municipal, quer a Assembleia de Freguesia, que não existiam antes de 76, e, portanto, o objetivo aqui foi envolver o maior número de pessoas possível, não é? Uma pessoa, quando participa num patamar de poder, fica motivada a intervir na sua comunidade, não é? E com isto estamos a falar de para cima de 60 mil pessoas em todo o país, juntando as pessoas, os eleitos das Assembleias de Freguesia. Mas deixe-me com os colocar, eleitos deixe interrompê-lo só para municipais. colocar aqui uma questão. E o meu amigo não me vai dizer, a mim, que não há interligação. Como sabe, os presidentes de junta de freguesia têm assento direto na Assembleia Municipal. Isso é uma tipicidade. Também é constitucional. Ouça, não. Isso é uma atipicidade. Isso é mais uma criação do legislador ordinário que é incompreensível. Como é que se vai fazer ter assento num órgão deliberativo o presidente de um órgão executivo de outra entidade? Isto não tem. Isto é uma novidade portuguesa. Não acontece em mais lado do mundo. Conclusão, temos que alterar a lei. Temos que alterar a lei. Mas, já se fala nisto há muito tempo. Temos que alterar a lei. Já se fala nisto há muito tempo. Estamos a viver, então... Eu recordo que há mais de 5 anos que estão depositados à Assembleia da República propostas de lei de todos os partidos com assento parlamentar, visando a alteração não só da lei eleitoral, como também do modelo de gestão das autarquias. Há mais de 5 anos. Tenho isso lá em casa, talvez as propostas agora, dos partidos todos. A doutora Assunção Esteves... Não é de agora. Talvez agora a doutora Assunção Esteves, porque se movimenta muito mais rapidamente do que o doutor Jaime Gama possa despachar alguns desses diplomas. O problema é que há aqui o Jaime Gama era muito lento. Há aqui um conjunto de interesses corporativos. Há aqui um conjunto de interesses corporativos. Se calhar era útil que houvesse ali, sei lá, uma coisa que havia no Estado Novo, que era era a Câmara Cooperativa, em que tinham assento representantes dos agentes sociais, culturais e das autarquias locais. E que tinham quem designava as autarquias locais era o próprio governo. Não nada. Era o Estado. Tinham funções de parecer, davam pareceres sobre os diplomas que a Assembleia da República discutia. Não, talvez fosse bom... À época, a Assembleia Nacional... Mas nesse funcionamento há aí qualquer coisa de irregular. Não, enfim, pela concordância com... Mas nós estamos a assentar muito a nossa conversa nesta questão da reforma, estamos a assentar muito a nossa conversa a nível das autarquias. E ela deve também passar pela própria Assembleia da República. Acho que a própria Assembleia da República... Mas é mais difícil, deve levar uma volta muito grande no sentido das pessoas poderem votar, porque as pessoas devem votar nas pessoas não também. Só no número, mas na própria composição. Nas pessoas. No próprio conceito. No próprio conceito de dizer... Eu nestas coisas, o caminho é difícil, e então devemos escolher o menos difícil para fazer primeiro. E o menos difícil para fazer primeiro é a reforma autárquica e não a reforma da Assembleia da República. Pois, essa tem outros interesses. De qualquer maneira, permita-me citar o Dr. Mário Soares para lhe dizer que o caminho faz-se caminhando. E, portanto, dizendo mas isso foi o Dr. Mário Soares já foi buscar... Isso foi o Mário Soares a citar um autor espanhol. Exatamente, já foi buscar o outro lado, como eu ia dizer, mas para lhe dizer que acho que é importante avançarmos. Claro, porque desde 1976, e então pelo aquilo que acabei de ouvir, estamos aqui feridos da maior das inconstitucionalidades em alguns aspectos, desde 1976... Quer outra, Brandas Neves? Eu vou-lhe já dizer. Eu quero todas. Que órgãos é que nós temos? Isto sem acreditar aqui, as pessoas às vezes, está no Presidente de Câmara, Quantos órgãos é que nós temos ao nível municipal? Temos a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e o Presidente da Câmara Municipal. Também há um órgão. Exatamente. A Constituição diz que só há 2. Um órgão executivo colegial e um órgão deliberativo colegial. Logo, a circunstância de termos um Presidente de Câmara, órgão executivo individual ou unipessoal, é inconstitucional. Quem está a ver em casa a dizer assim, bem, aquele hoje acordou com esta. Mas não, aquele hoje está-lhe a dar. Isto são particularidades que quem se preocupa com estas coisas como eu, nos meus tempos livres, acaba por reparar, mas não sou só eu, há muita gente que fala nestas coisas. Muita gente fala nestas coisas. Eu tenho o privilégio de estar aqui na Odivelas TV e poder pôr isto em cima da mesa. Hoje, até ao 5A, era só o Presidente da Câmara que informava esta inconstitucionalidade. Com o 5A, o Presidente de Junta também já é um órgão executivo unipessoal. E a Constituição não prevê isso, não tem cabimento na Constituição. Está a ver? Sim, mas a nossa Constituição também tem que ser alterada. Por muito que o mundo não queira... Só se for para pôr aqui o rei, de resto não vejo mais necessidade. Para pôr o quê? Desculpa. O rei, a monarquia.
O rei como chefe de Estado. Pois, aí também estamos em desacordo. Pois está. O meu amigo é... Se concordássemos os dois monárquico. com tudo, Dá-me isto era assim licença- meio monótono. Dá-me licença que eu uso o seu livrinho da Constituição. Sim, com Sendo certeza. meu amigo... Eu não gostava de passar o tempo todo sem abordarmos os dois temas. Os dois temas, vou já fazer a vamos ponte. embora. Vou já fazer a ponte para o meu tema. Por mim, poderemos ir já... De qualquer maneira, esta não é vossa, mas... Mas Não, diga-me o que é que procura, que pode ser que eu ajude. Não. Eu não procuro É nada. que o rei não está aí. Agora não vai ler agora O rei não está aí. o livrinho todo, não? Se é dogmático Não. constitucional, está no final. É questão de dizer que nós estamos a caminho do socialismo. Portanto, acho que... Isso já não está aí, já era parece-me. tempo, tá. Isso já foi expurgado. Tá. E, portanto, já era tempo de não estar. Não, penso que não. Assim como outras questões que aqui estão... Não, isso já não está aí. Tá. Assim como outras questões que aqui estão, que eu acho que já era um tempo de não estar. Agora, mas Assim é como sabe, Isso é também fugir ao como tempo. eu, Isso é fugir ao tempo. eu posso lhe emprestar. Há propostas de Constituição de 10 artigos. Está E, bem. portanto, estamos a falar de pessoas doutoradas. Mas, e, portanto, sabem o que é que estão a Olha, dizer também. como há muitas, estão como doutoradas muitas para outras dizerem coisas, disparos. como muitas outras coisas que não são cumpridas na Constituição, essa também não é. Qual? Um caminho para o socialismo. Pronto, então já fiquei descansado. Então, vamos lá então, Oliveira Dias. Não, Quer ir isso- ao segundo tema? Vamos ao segundo tema, vamos ao tema do aquilo que eu chamei que foi uma vergonha no meu blog. Isso foi expurgado a Constituição. É uma das Eu coisas que chamei foi expurgada foi, na que título. foi uma vergonha, que foi... Pronto. Mas agora se te caberá ao Oliveira Dias. Exatamente, que é o tema que eu trago. Bem, em Odivelas, na última sessão de Câmara, houve um incidente a todos os títulos lamentável. Não vou aqui, enfim, falar dos culpados, nem dos inocentes, se é que os há, mas aquilo só é possível acontecer este tipo de coisa. E, portanto, muito rapidamente, o que aconteceu foi que um vereador aparentemente pede a defesa da honra. O presidente em exercício, que era o vice-presidente, uma vez que a senhora presidente não pôde estar presente, parece que não ouviu aquele pedido e avançou na ordem de trabalho, e isto gerou reações verbalmente muito violentas por parte não só desse vereador, mas também de um outro vereador, ambos independentes. Falo aqui do Paulo Waido, que é o vereador que está no centro da polémica, uma vez que foi ele que pediu a defesa da honra, e o Hernani Carvalho. Faço sempre confusão com o outro. O Hernani Carvalho. Também lá estava o outro. Estava. O Boaventura também lá estava. Estava, E de resto, estava a auxiliar aproveito para lhe enviar um abraço. Estava a auxiliar o presidente em exercício, que é o vereador Mário Márcio. Bem, e gerou-se ali uma confusão, parecia que estávamos numa qualquer taberna a discutir um qualquer assunto de lana caprina, e só se não chegou a vias de facto, porque não calhou. Daquilo que eu visionei no Odivelas TV, só não se chegou a vias de facto porque não calhou. O que é certo é que, depois de uma altercação verbalmente muito violenta, com comportamentos muito agressivos, comportamentos de machos dominantes, como se estivéssemos numa alcateia de lobos, e abandonaram a sessão, e a senhora Presidente teve que, mais depressa que os bombeiros de Odivelas, a correr ao local do incidente para sanar as coisas. E com o regresso, com a presença da senhora Presidente, doutora Susana Amador, os dois vereadores acabam por tomar assento novamente no órgão. Bem, e o que é que se me oferece dizer relativamente a esta matéria? Nós, quando somos, enfim, membros da direção do grupo desportivo lá do bairro, às vezes as Não pessoas tem nada contra os membros da não direção. tem nada contra. por Não, era amor só de para Deus. saber. Não tem Pelo nada simples contra. não. Pelo simples não, já agora isso fica clarificado. Mas como eu, enfim, passei pela direção de algumas associações, lá em Famões, de vez em quando zangávamos uns com os outros. Mas aquilo era tudo à porta fechada, na altura não havia o Odivelas TV e a RTP também não tinha ordem para entrar. Era tudo intramuros. Aqui, que temos a comunicação social presente, designadamente o Odivelas TV, que... Isso trata-se de uma ação pública. Pacífico. Então, se não fosse público, não podiam lá estar, não é? Pronto. Não é isso que está em causa. O que está em causa Mas pode lá estar toda a gente. é que, não estando lá público, aquilo tem muito público. Estando lá uma televisão, não estando lá o público, aquilo tem muito público. E estas pessoas que, os eleitos, seja ao nível de uma Câmara Municipal, de uma Junta, de uma Assembleia ou de um Parlamento Nacional, têm de ter a consciência que
Eles estão ali em representação de quem os elegeu e têm uma especial responsabilidade, desde logo de se comportarem com urbanidade, mesmo quando os seus direitos estão a ser lesados ou não. Uma Câmara Municipal, e aqui quero fazer essa ponta, uma Câmara Municipal não é um órgão qualquer. Não é um órgão qualquer. Não é o Conselho Diretivo de uma qualquer associação, desportiva, cultural, social. Uma Câmara Municipal é, a Constituição fala-nos aqui no artigo 239, nos órgãos deliberativos e executivos do nosso poder local. E diz-nos aqui o número 1, que a organização das autarquias locais compreende uma Assembleia eleita dotada de poderes deliberativos, leia-se Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia, e um órgão executivo colegial perante ela responsável, leia-se Câmara Municipal. Este é um dos artigos que suporta aquela minha alegação de inconstitucionalidade do Presidente de Câmara e do Presidente de Junta enquanto órgãos. Bom, todos os órgãos previstos na Constituição da República Portuguesa são órgãos constitucionais. Eu não tive tempo, também confesso que não fiz grande esforço a procurar isso, mas há um diploma que é o diploma dos crimes contra altos cargos públicos e fala especificamente em crimes praticados contra órgãos constitucionais. Bom, a Câmara Municipal é um órgão constitucional, como eu disse. Porquê? Porque está previsto na própria Constituição. Onde eu estive ultimamente, eu não gosto muito de falar da minha experiência pessoal, que é para não pensarem que estou para aqui a expor aqui o meu CV, não é? O meu currículo vitae. Mas na Madeira, como chefe de gabinete do Presidente da Câmara de São Vicente, eu assessorava diretamente a Presidente da Assembleia Municipal. E um dia tivemos também uma coisa semelhante. Uma diferença é que aí chamou-se a polícia e o Presidente da Câmara exigiu ao Comandante da Esquadra que prendesse os prevaricadores, que eram vereadores da oposição. E depois expliquei ao meu Presidente, então, que ele não tinha poderes para dar este tipo de ordens à polícia, porque a lei não lhes dava esses poderes. E então o Comandante da Esquadra ficou muito descansado, ele estava a falar com o Comandante Regional, e dizia, pronto, já está resolvido, porque ele não sabia mesmo se havia de ir prender lá os vereadores ou se não os havia de prender. E isso resultou depois em participações ao Ministério Público, designadamente com o argumento de que houve ali um crime praticado contra um órgão constitucional. Depois o Ministério Público até nos perguntou, mas porquê é que vocês dizem isto? Depois lá tivemos que explicar que a Câmara Municipal é, ou melhor, neste caso era a Assembleia Municipal, é um órgão constitucional. Eu próprio, quando fui Presidente da Assembleia de Freguesia de Famões, uma vez também tive uma situação em que um membro da Assembleia de Freguesia, da minha criação, meu amigo, jogámos ao Berlim e ao peão e essas coisas todas, diz-me um nome que eu considerei insultuoso. Bom, e convidei-o então a retirar-se da sessão. E ele recusou-se a fazê-lo. E eu então comuniquei-lhe que iria agir em conformidade com a recusa dele. Isso originou uma queixa ao Ministério Público por crime de difamação, chamou uma coisa que eu entendia que não era, e um crime de desobediência qualificada. Porquê? Desobedeceu uma ordem de uma entidade administrativa. O Presidente da Assembleia e o Presidente do órgão executivo são ambos autoridades administrativas. Bom, e perdeu. Perdeu e depois teve que pedir desculpa publicamente, essas coisas todas e não sei o que mais. Isto para dizer que um vereador, um vogal, um deputado, seja de uma Assembleia Municipal, seja de uma Assembleia de Freguesia, porque os membros da Assembleia de Freguesia também são deputados, ao contrário do que muita gente pensa, não são pessoas quaisquer. Desde logo têm o peso da responsabilidade de quem os representa e depois devem respeito para com o órgão que tem assento. Isto é tal e qual como quando estamos num tribunal. Os tribunais são órgãos de soberania. Qualquer juiz é um órgão de soberania. E quando nós estamos perante um juiz, não estamos de qualquer maneira. Porquê? Porque devemos o devido respeito àquele órgão, enquanto órgão de soberania. Numa Assembleia Municipal, numa Câmara Municipal, numa Junta de Freguesia ou numa Assembleia de Freguesia, sucede a mesma coisa. Deve-se respeitar o órgão onde estamos, por muito que não concordemos com o modo como as coisas estão a ser conduzidas, porque há instrumentos para repor a legalidade das coisas. A não ser que se faça a apologia da justiça por mãos próprias. Então aí, sou vereador, penso a defesa da palavra, não me dão, e saio da mesa e dou 2 socos em quem está a presidir a mesa e acaba-se ali a questão. Não, mas a questão é que isto o argumento de que não ouviu
É esbatido quando é alertado para o facto e torna a não dar. Esse argumento aí... Barão dos Neves, mas termino porque eu acabei estava de dizer, aqui de referir e de como acabei de dizer, estamos numa Câmara Municipal, os vereadores que lá estão têm que respeitar o órgão. Se o órgão está no entendimento de alguns vereadores a ser conduzido de uma forma menos correta, devem expor essa situação, e o regulamento, que eu não consultei também, se calhar devia o fazer, mas não tenho dúvidas nenhumas que a defesa da honra tem prioridade sobre qualquer outra coisa. Não tenho disso de menor dúvida nenhuma. E, portanto, há maneiras de se pôr, de se corrigir aquilo que menos correto está a ser feito. O que não é aceitável, de modo nenhum. Eu, por exemplo, se eu estivesse a presidir a Câmara Municipal naquele momento, faria o que fiz em Famões. Convidava os prevariquadores a sair da sala, eles, só para chatear, não iam sair, porque acabaram por sair pelo pé deles, mas se fossem convidados a fazê-los, não saíam, porque também estavam numa de provocar. Isso é óbvio. Quem está a presidir estes órgãos, e reforçando um pouco as suas palavras, eu acho que, para além da sua função política que ali está, deve também ter uma função, nestes casos, de dizer assim, nem que seja interromper a sessão, nem que seja, vamos fazer 10 minutos de intervalo, porque eu acho que às vezes parar para pensar faz bem às pessoas. O que acontece é que, eu aqui gostava desde já de dizer, ainda bem que a doutora Susana Amador apareceu, porque acalmou as águas. Agora, o que acontece é que este episódio, ficou precedente. com o doutor Mário Máximo, não foi um episódio na semana. Isto ficou precedente. Calma. Ficou precedente. Isto foram 2 episódios na mesma semana, porque o meu amigo, não sei se sabe, tinha havido um episódio antes na Assembleia Municipal, quando a população lá foi falar. E o doutor Mário Máximo também perdeu um bocadinho aí o controle emocional. Quem está a presidir estas coisas tem que ter o controle emocional. Não pode deixar-se levar por estas discussões. Eu acho que foi uma vergonha. Eu acho que é uma vergonha quando se vê este tipo de discussões. Eu acho que é uma vergonha quando não se dá a palavra para as pessoas defenderem a sua honra. E eu acho que a vergonha maior ainda é porque é que isto tudo aconteceu. Segundo eu li aqui, e há pouco, antes de começarmos o programa, falávamos aqui na blogosfera, segundo eu li aí na blogosfera do nosso Conselho, e o meu amigo vai-me permitir que eu continue a chamar Conselho, chamaram ao Sr. Vereador... Se ele não fez o 25 de Abril, se tivesse feito, e com o devido respeito ao Dr. Mário Máximo, chamavam-lhe o vereador copy-paste. E o vereador copy-paste... Está bem. Isso é ofensivo. Deixa-me só acabar. Isso não é maneira de um vereador se dirigir a quem está a presidir uma sessão. Claro que é ofensivo, mas também é muito ofensivo, sabe o quê? Isto não é o clube. Mas dá-me licença, sabe o que é muito ofensivo? Muito ofensivo é eu apresentar aqui uma ideia e eu trago à Assembleia Municipal... isso é acessório. Isso é acessório. Eu trago à Assembleia Municipal uma ideia. Isso foge do tema. E as pessoas pura e simples... Não, isto é que foi o resultado do tema. E as pessoas pura e simplesmente dizem assim, votam contra porque esta ideia não é positiva. Barão das Neves, e a seguir, passados uns tempos, vão fazer o copy daquela ideia para apresentarem uma ideia. Não. Isso não é correto. Vamos lá ver uma coisa. Isso não é correto. E não é a primeira vez que isso acontece e isso não é correto. Deixe-me dizer isto, ainda que isso fosse assim, não há justificação para o comportamento que aqueles vereadores tiveram. Mais. Aqueles que? Aqueles vereadores tiveram. Vereadores e? Mais. Não, acrescenta o resto. Está-se a esquecer do Dr. Mário Máximo. Não estou, já vou falar nele. Ele gritou tanto como aos vereadores. Ele limitou-se a reagir. Limitou-se a reagir. Exatamente. Limitou-se a reagir. Com aquele tipo de reações. Ele é que despoltou aquilo tudo. Posso falar uma coisa? Desculpe lá, ele se não tem categoria. Desculpe lá, porque é que chegou lá a doutora Susana... Já está a fazer juízos de valor. Não estou. Está-se a desviar do tema. Não estou a fazer juízos de valor, estou a fazer juízos de valor. Está-me a desviar do tema e a fazer juízos de valor. E isso não é bonito. Estamos a falar do incidente. Não é bonito. Então eu vou-me calar agora. Não é bonito porque, admitindo que... um vereador, um membro de uma Câmara Municipal, copia a ideia de outro membro da Câmara Municipal, você está-me a dizer que isto justifica aqueles comportamentos inaceitáveis. O amigo não que ali foi as palavras que eu não disse. E eu... Desculpa lá, Oliveira Dias, não vou permitir... Está a dizer. Não. O que eu quero dizer, digo eu não preciso que ninguém... Você vai buscar. Eu não preciso do Nós tradutor. podemos falar nisso. Eu não uso o tradutor do Google.
Eu não Ouça, quero dizer, ó, eu Brandões digo, e Neves. se há pessoas aqui que dizem e que Brandões têm a Neves. frontalidade aqui de ter dito muita coisa, se eu sou uma delas. Brandões Portanto, Neves. o meu amigo não me pode dizer Você isso. foi buscar uma coisa que é Não, acessória, eu que fui podemos dizer- discutir. É acessória, estou de acordo consigo. Mas isso não foi a justifica. causa desta discussão. Ouça. Foi isso que eu disse, que é para as pessoas que estão em casa perceberem porque é que isto aconteceu. Pronto, mas Se a gente ainda já- não foram lá ao Odivelas TV, A têm gente- que perceber porque é que aconteceu. Já podemos falar nisso, Não falamos. Aqui o que está em Passa à causa frente. Diga. é o desrespeito que houve a um órgão constitucional, é o dever de urbanidade que impende sobre as pessoas que fazem parte deste órgão, e isso não aconteceu. E De mais, respeito da os parte de quem? vereadores Ponha independentes... lá nomes das coisas. Os- De respeito da parte de quem? Isso não é acessório. Isso agora já é Por importante. parte dos vereadores independentes. Diga-me uma Aí coisa. para parte do 2 Presidente de miligramas- Exercício, não. Ainda não cheguei lá. Ah, mas é 2 conveniente miligramas, chegar. 2 miligramas de bom senso, um para um lado, outro para o outro, não teriam resolvido aquilo. Eu disse isso há bocado, Mas, amigo. Eu disse isso há Paiva bocado. Setúbal, o problema aqui é que vamos admitir que houve um atropelo de um direito, designadamente o não dar a possibilidade de fazer a defesa da honra. Vou admitir, não, houve. Está Vamos gravado. Pronto, Não vamos houve. admitir. Então desculpe lá. Eu não Então, vi essa parte. ainda não fui ver ao Não, vivo ao não vi cinema. essa parte. Essa parte não está filmada. Não Essa está a parte em que o senhor... não está filmado. Tá. O que está filmado é ele Tá, a dizer tá. que pediu a defesa da honra e que não lhe foi dada a defesa da honra. E o senhor a dizer E que era a depois- defesa da honra e o outro a dizer que não dá. E depois o Presidente vem dizer que não ouviu o pedido da defesa E da que não honra. dá. Bom, admitindo que não houve, ou melhor, admitindo que houve a violação de um direito, Está filmado, desculpe ó lá. Brandões Neves, tenha paciência, mas Então se o senhor ainda não viu, como é que está a dizer se que há não- uma violação não de está? direitos, temos que utilizar os instrumentos que estão ao nosso alcance. Então, mas se o amigo está A a dizer que violência, não a viu. violência, nem a física, nem a verbal, resolvem Mas isto. como é que o meu amigo está a dizer perceber? uma coisa se diz que ainda não viu? Você- É que eu já vi. Você agarra-se muito ao pormenor. Não, o problema é importantíssimo aqui. Estou-lhe a Peço dizer- imensa desculpa. Ouça, ó, Brandões Então o Neves. amigo está a dizer que houve uma falta de respeito dos dois vereadores. Desculpe lá, eu se fosse vereador e o meu amigo fosse presidente, eu não ia admitir que o meu amigo não me desse a defesa da honra. Se o meu amigo à primeira dissesse assim, eu não ouvi o seu pedido, eu dizia, eu reforço o meu pedido e de certeza que você dava. Não é como aquele senhor que está a falar o público e ele manda calar as pessoas. Não é como aquele senhor que depois, numa sessão de Câmara, está a falar um vereador e ele manda-o calar. Não pode ter esses termos. Mas, se a doutora Susana Amador apareceu a seguir e como, mais uma vez, soube conduzir ele não tem condições para estar ali. Demita-se e vá-se embora. Pronto, você está a fazer juízos de valor. Não estou, Eu não. aqui, Estou a ser concreto. Barão É que das o meu amigo, Neves. desculpe lá, Barão o das meu amigo anda à volta na rotunda. Por acaso, hoje em dia há muitas. Não, É que o meu amigo anda ali não. à volta na rotunda, mas nunca vai lá ao meio. Não, desculpe lá. Você está Eu aqui... percebo o seu problema. Não tenho problema nenhum. Eu percebo o seu Não problema. tenho problema Eu nenhum. percebo. Até porque se me deixar concluir o meu raciocínio... Conclua. Começou com coisas acessórias. Não. Comecei com Não o é? resultado. Começou com coisas acessórias. Não. E aquilo que é importante, que foi de facto a violência verbal que ali houve, isso é pouco importante na sua opinião. Já lhe Bom, perguntei de quem, e o meu amigo só refere sempre só aos dois vereadores. Nunca refere Claro, ao Presidente de Exercício. claro, que teve foram eles to- que começaram. Não, foram os três, desculpa lá. Nesse aspecto foram os três. Não foi. Desculpa lá. Nós não podemos O que estar se vê aqui. ali- Nós não podemos estar aqui a desculpar Oh, o Brandões senhor Neves. só porque é do Partido Socialista. Oh, Brandões Neves, Desculpa você lá, Oliveira Dias. não Nem está- estou acostumado a isso. Ouça, Nem não- estou acostumado a isso da sua parte. Você não está a querer ser esclarecido. Esse é que é o ponto. Eu que disse que já vi as imagens e você não viu. E eu é que preciso Não, ser vi as esclarecido. imagens, vi as imagens. Ai, viu? Vi, sim, Ai, senhora, acabou, não você vi, disse foi que não aquela parte, não vi a parte em que o vereador Paulo White pede a defesa da honra. Aquilo que se vê, aquilo que se televisiona é ele, numa intervenção que faz, eu pedi a defesa da honra Olha. e você não me deu, e até lhe dei este tempo todo, ouça, e até lhe dei este tempo, está a ver, você não quer ouvir. Estou a ouvir. Sabe porquê? Estou a Já ouvir. formou o seu juízo, Não independentemente formei nada. de quem, Não formei- independentemente eu acho das que aquilo foi razões. tudo uma vergonha. Ouça, Não formei independentemente nada. das razões que subjazem a isto. E sabe porquê? Porque, na realidade, o vice-presidente agiu como vereador, não agiu como presidente em exercício. Ele limitou-se a reagir à provocação que lhe foi feita. Meteram-lhe a casca da banana Qual e ele... provocação? Não me digas que ele escorregou. ainda... Aí ele aqui, coitado. Ouça. Desculpa lá, vai-me Ouça. permitir. Não, peraí. Sabe o que é que o meu amigo me faz lembrar? Diga. Faz-me lembrar aquela história que se conta que é um fulano que matou os pais. E depois, quando foi a está tribunal, você. pediu ao juiz: tenha pena de mim que eu sou órfão. Lá está Essa você. faz-me lembrar essa história. Realmente, quer dizer, Olha aqui, agora ó. está a dizer que meteram uma casca de banana ao doutor Mário Máximo. Para já nem sei se Ouça, o senhor gosta ouça. dessa fruta. Mas agora,
uma casca de banana. O senhor faltou ao respeito. Eu compreendo que você não me queira concluir, deixar fazer concluir o meu raciocínio. Não é bonito da sua parte, porque em relação ao seu assunto eu não interrompi, concordando ou não concordando. Não, estamos a conversar. Não interrompi. E aqui, você que veio já com ideias feitas, fez já juízes de valor e está aqui a mandá-las umas atrás das outras para ver se confunde as pessoas. Não, faz favor. E aqui o meu ponto é, uma Câmara Municipal não é o clube desportivo lá da esquina e, portanto, as pessoas têm que se comportar como tal. Há uma violação de um direito. Bom, há instrumentos para repor esses direitos. Há regras para cumprir há regras. E o que é que falhou aqui? E agora vamos então fazer... solucionar... Exatamente. Vamos fazer agora aqui a ponte para o que é que falhou aqui. O que falhou aqui foi exatamente aquilo que a doutora Susana Amador disse quando chegou depois, que o vereador Mário Máximo tem alguma dificuldade em se desligar da sua função de vereador. Porque, obviamente, olha, você é copy-paste, isto não é um elogio. Eu, pelo menos, se me chamassem isso a mim, ficava muito chateado, não ia considerar isso um elogio. Bom, para além de ser má criação, eu não admitia a um vereador, mesmo que fosse um da minha criação, que me dissesse uma coisa dessas, em público, para ficar em ata. Isso é falta de educação. Porquê? Porque denota uma falta de respeito muito grande perante o interlocutor. Bom, essas coisas dizem-se lá fora, em privado, sem ninguém ver, não é em público. A questão do copy-paste já é posterior. Não sei se é uma outra filmagem, não sei se foi antes ou foi depois. Pronto, não sei se foi antes ou foi depois. Quando eu puder falar, agora quando eu puder falar, depois diga, não é? Eu vou-me manter calado. Quando eu puder falar, por isso é que eu digo que houve uma provocação. É anterior. E o Mário Máximo, o vice-presidente, não resistiu e escorregou na banana. Quem presida um órgão eu não sei tem um conjunto de competências internas dentro do órgão, que são elas: conduzir os trabalhos, seguir uma ordem de trabalho. A ordem de trabalhos o que é? A ordem de trabalhos é uma disciplina que é para não se andar 3 horas a partir pedra e depois só 5 minutos é que sai tudo. Não, é uma disciplina de matérias que tem que ser seguida, que é para as coisas não divergirem. E o Presidente, portanto, quem preside aos trabalhos, para já tem que estar equidistante relativamente a todas as matérias e a todos os membros que emitem opiniões ou opiniões. Nós vamos ter que terminar, não é? Portanto, vamos acelerar agora. Se ali o Barão das Neves não me tivesse interrompido, é que isto é tão simples, e ele interrompeu-me várias vezes, e agora estás-me a dizer que temos que terminar. Bom, esse é que é o truque utilizado. Porque eu acabar o programa? Não é acabar o programa. Não, o programa acaba quando tu quiseres. O truque é o Oliveira Dias falar muito e eu depois não poder repostar. Não. É que começámos pelo acessório como se fosse o mais importante, e não é. O mais importante é o modo de funcionamento destes órgãos. Depois explico. Câmara Municipal, isto aqui já é a lei, a tal Bíblia dos eleitos locais. A Câmara Municipal, isto é o artigo 56º, número 1, a Câmara Municipal é constituída por um Presidente e por vereadores. Ficamos a saber então que o Presidente não é vereador, ao contrário do que acontecia, por exemplo, quando foi criado o Conselho de Louros. O primeiro Presidente da Câmara foi o vereador mais antigo. Portanto, é constituída por um Presidente e por vereadores, um dos quais, note-se, designado Vice-Presidente. Então, o Vice-Presidente tem uma dupla condição. Exatamente. Por isso é que eu acho que és um homem inteligente. Tem uma dupla condição. Ele é vereador e, simultaneamente, Vice-Presidente. Bom, e qual é o problema do Mário Máximo? O problema do Mário Máximo é que ele está a presidir, portanto é o Presidente em exercício naquele momento, mas quando é provocado, responde como vereador, porque são os pelouros dele que estão sob ataque. Então ele responde. É evidente que o bom senso, falavas-me tu em bom senso, é evidente que o bom senso recomendaria que ele fizesse uma de duas coisas. Ou deixasse passar em branco, portanto não respondia àquilo, porque naquele momento ele não está a verear, está a presidir. Atenção, não está a verear, está a presidir. Ou então pedia escusa, saía do sítio onde estava, nem sei se eles têm essa situação acalculada ou não, mas teria que abandonar o lugar para se poder pronunciar então como vereador. Bom, não foi isso que ele fez. Reagiu logo no imediato. E aqui eu também quero falar no número 3. Espero que seja pequenino. Pronto, o número 3 é o que diz que o Presidente designa de entre os vereadores o Vice-Presidente, a quem, para além de outras funções que lhe sejam distribuídas, cabe
substituir o primeiro nas suas faltas e impedimentos. Isto é, para além dos pelouros que lhe estão delegados pelo Presidente da Câmara, ele tem também a função de substituir o Presidente em toda a amplitude no momento em que está a presidir à reunião de Câmara. Bom, o que houve aqui então foi, na minha opinião, uma provocação lançada por dois elementos da Câmara. Portanto, O Presidente em exercício responde como se não estivesse a presidir em exercício. Depois há o abandono. O abandono de um órgão desta natureza implica o registro em ata de uma falta injustificada. E o que é que a gente viu? Que os senhores voltaram. Portanto, é uma baderna. Eles saem quando querem, insultam, provocam e depois regressam. E abre-se um precedente. E o problema é esse, abrindo-se o precedente e depois nunca mais para. ora bem, então agora esperemos que pare. Falta falar então daquele assunto acessório que o Barão das Neves foi buscar. Falta falar agora o Barão das Neves. Então é assim, eu não preciso de muito tempo, preciso só de 2 ou 3 minutos para dizer o seguinte. Não acredito. Quando a gente diz isto é porque precisa de muito tempo. Eu sei. De modo geral, e o Oliveira Dias vai-me perdoar, mas as pessoas que vão ao site da Odivelas TV ver isto precisam de uma explicação porque é que aquilo aconteceu. Não é acessório, é uma explicação. Justificar acho que é importante dizer a má educação. Acho que é importante para nós aqui. Justificar a má educação. Não vai levar a mal. Não vou, não. Mas eu respeitei quando você me pediu para eu estar calado. Não respeitou, não. E portanto agora é assim. Não vou. Ou o meu amigo Mas eu vou respeitar. Ou o meu amigo me ouve ou eu calmo. Portanto, Não, eu vou aqui, respeitar. Vou fazer diferente de si. É assim. Eu acho que é importante as pessoas saberem porque é que houve aquele tipo de reações. Ponto número 1. E, portanto, não me parece acessório, parece-me importante. E parece-me pouco ético até que se faça isso de um modo useiro e vezeiro em relação a propostas que são rejeitadas e depois aparecem pintadas de outra cor. Parece-me pouco ético. Ponto número 1. Ponto número 2, eu também não teria chamado de copy-paste, porque a utilizar termos, utilizava termos portugueses. Eu tenho o Office em português, não em inglês, e, portanto, teria sempre utilizado termos em português, mas teria dito. Agora, há aqui uma coisa que eu devo dizer. Eu não posso deixar de passar em claro, e eu acho que aquilo foi uma vergonha. Eu escrevi-o já há semanas, mas foi uma vergonha para quem está a ver aquilo. Para as pessoas que acham que a política deve ser feita de outra maneira, tinha que haver respeito. E um presidente de um órgão tem sempre mais responsabilidades do que as pessoas que estão em baixo. Repare, tem havido casos. Isso é fácil de Tem havido casos. Ainda recentemente, na anterior Assembleia da República, houve 2 deputados, um do Partido Socialista e um senhor do PSD. O senhor do PSD teve uma falta de educação tremenda ao mandar o senhor deputado do PS para um sítio que nós não podemos aqui dizer. O senhor doutor Jaime Gama, para a sua informação, teve de uma elevação enorme. Chamou os senhores ao gabinete e deu-lhes uma reprimenda terrível. Quando um deputado, eu nunca fui, nem tenho pretensões a ser, acho que eu não digo nunca, nunca digas nunca, mas eu nunca fui autarca. Não tenho nada, antes pelo contrário, contra as pessoas que já o foram. Acho é que seja numa freguesia, seja numa Câmara Municipal, numa sessão da Assembleia Municipal, numa sessão de Câmara, pura e simplesmente as pessoas que estão a dirigir têm a obrigação de estar acima das outras pessoas. E quando alguém pede a defesa da honra, mais que uma vez, então essa pessoa que lá está a dirigir esse órgão tem a obrigação de a conceder. Conforme sabe, isso é das principais coisas que a pessoa que lá está a dirigir e o deve fazer. Eu já tive ocasião, mais do que uma vez, em congressos, quando estava num partido político, em pedir a defesa da honra, porque foram pessoas lá acima que disseram coisas que não eram verdade, em relação à minha pessoa. E foi-me concedido. E não era propriamente um sítio, na altura, o CDS devia ter para aí congressos com 500 pessoas, mas foi-me concedido. Porque havia pessoas com um elevado estatuto democrático, porque aquilo que está em causa é que, se o meu amigo ainda não viu bem as imagens, eu aconselho que vá para casa e que veja, porque a gritaria é comum. A gritaria é comum. Quando o senhor ver, repare que até da parte do Paulo Aido não há propriamente a mesma postura que há da parte do Hernani Boaventura. Quem é que começa aos gritos? Diga lá que há as pessoas.
Quem é que começa aos gritos? Quem começa aos gritos Diga. são todos. Não são todos nada. Então não viu. São todos. Não viu o mesmo Desculpe, vídeo que eu vi. A gritaria que Não viu o mesmo quando vídeo o que eu Dr. vi. Mário Máximo começa aos gritos a dizer que não admite e que não Claro, sei o quê. claro, não reagiu. É claro, não é claro. Reagiu. Não reagiu nada. Reagiu. Ele não tem que reagir. Ah, não tem que reagir. Não. Então Esta este deu. coisa Então agora este o senhor deu. fala-me na Oferece história. outra face. Fala-me na história. Já reparou que o senhor agora não está-me a fazer aquilo que não quis que eu lhe fizesse assim. Quando o senhor agora fala na história da banana, mas qual banana, qual carapuça? Mas ele é algum menino. Então não tem categoria para ser vice-presidente. Se ele não sabe estar ali, olha... E os outros não têm categoria para ser vereador. Há ali pessoas do Partido Socialista... Acha que têm categoria para Há ser ali vereador? pessoas do Partido Pessoas que Socialista se comportam assim? que se estivessem no lugar dele não faziam aquelas figuras. Há ali pessoas, porque têm muito mais sentido democrático se calhar do que ele. E, portanto, aquele senhor, que foi um erro de casting em relação ao Partido Socialista, ele nas próximas eleições não vai lá. Talvez possa voltar para o Olival de Basto, mas ali não vai, porque ele não tem categoria para estar ali. E não é a primeira vez que ele faz isto com a própria população, amigo. Com a própria população a intervir e ele a mandar vir com as pessoas. Isto não se faz. E, portanto, temos que ter aqui... Olha, e aqui estou à vontade. Aquela posição que, no fim, tem o Sr. Vereador da CDU é a posição que o Sr. Presidente devia ter tido há muito tempo. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, que isto está tudo muito agitado. Ouviu essas palavras? 5 minutos, Pronto. ouvi. 5 ou 10. 5. Mas o problema é que está a ver. era isto que competia ao Sr. Mas Presidente. aí, Brandas Neves, Era isto que aí competia ao Sr. funcionou a Presidente. experiência. Não é andarem estas imagens a circular que as pessoas depois dizem assim, pá, vocês lá as velas, aquilo é uma vergonha. Ora, está a ver, mas pelos vistos o Barão das Neves concorda com isso. Uma vez que na base disto está alegadamente uma cópia de proposta que terá sido feita pelo vereador Mário Máximo em relação a uma proposta lá do Oliveira Dias, Paulo Baida, lá o que é que sabe foi. que a gente quando chega a uma certa determinada idade já não precisa que falem por nós. E eu tenho esse privilégio. Já sou da década, nasci em 1956 e já há bocado lhe disse que eu aqui sou talvez das pessoas que já dei os exemplos de chamar, com o devido respeito, os bois pelos nomes. E eu, quando quiser dizer que concordo ou não concordo, não preciso que o meu amigo diga se eu concordo ou não concordo. Eu que tenho a dizer que concordo ou não concordo, e está escrito há uma série de tempos, eu escrevi assim, realmente é uma vergonha. E quando eu digo que realmente é uma vergonha, são todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Eu devo dizer que tenho a maior dos respeitos por um vereador que lá está. Eu acho que o Paulo Baida, eu tenho maiores respeitos pelo Paulo Baida. Eu conheço relativamente bem o Paulo Baida, contrariamente ao Hernani Boaventura, que já conheci, mas depois... ao Hernani de Carvalho, que já conheci, mas que depois deixei de conhecer, e até o Dr. Mário Máximo, que só conheci uma vez num debate ali no pavilhão Paulo Valério. E, portanto, eu não conheço... Agora, no exercício das suas funções, eu devo dizer que tenho o maior dos respeitos pelo Dr. Paulo Baida, e devo dizer que, não concordando com a saída dele da Assembleia da maneira como foi feita, para mais da sessão de Câmara, ainda para mais porque quando as pessoas quando saem mesmo, não é sair e entrar novamente, quer dizer, ou sai ou não sai. Agora, acho é que a doutora Susana Amador, e é um pedido que lhe faço, porque eu fico entristecido com estes episódios, não delegue mais estas sessões, seja ela a conduzi-las, porque ela sabe conduzi-las. Ficamos com a ideia, pelo menos parece-me que ficamos com essa ideia, de que não foi um bom serviço prestado à democracia, aquele conjunto, ao fim e ao cabo, aquele momento de 10 minutos, 5, 10 minutos, enfim, não sei exatamente qual é a coisa assim, não foi um bom serviço prestado à democracia. Não foi, claramente. Eu não sei, antes de terminar, eu gostava só, dá-me licença. Já estamos a acabar. Já que acabamos, o Oliveira Dias vai-me permitir só 30 segundos para eu falar de temas que não estavam aqui, que é dizer que na Póvoa de Santo Adrião vamos ter as nossas festas. Dá-me licença que eu faça a apologia da minha freguesia. Com certeza que sim. A Póvoa de Santo Adrião vai ter as suas festas no próximo fim de semana. E eu, como grande defensor da minha freguesia, gostava que todas as pessoas em Odivelas por lá passassem, para verem as tasquinhas e para verem mais concretamente a tasquinha do meu grupo desportivo, do qual eu muito orgulhosamente faço parte e que tem 30 anos de existência. Era só isto que eu gostava de dizer. Oliveira Dias, anuncia as tuas festas, as festas do teu sítio. Não sei se tem festas, sinceramente, portanto não tenho nada para anunciar. Então, com este convite que o Barão das Neves aqui deixa, que nós, de resto, reforçamos, apareçam nas festas da Póvoa de Santo Adrião, a partir de sexta-feira, dia 1 até dia 3, sexta, sábado e domingo, considerando ainda que no domingo
será a comemoração do 25º aniversário da freguesia. Com este convite, vos deixamos com o agradecimento, reforçando o agradecimento que já fizemos no início, a todos que participaram no programa ao longo desta época, a todos os que permitiram a utilização do espaço que estamos a utilizar, que temos vindo a utilizar, e deixamos aqui os votos de, mesmo com tempos difíceis, a todos, pelo menos a todos aqueles que de facto puderem, que descansem durante este período, enfim, algum tempo pelo menos durante este período, para podermos, em conjunto e como nação, tentar recuperar da situação algo caótica em que acabamos por cair, por razões complexas, por razões variadas, por muitas razões. Pouco antes de ter vindo para aqui, li a notícia que 5,3 mil milhões de euros saíram do país nestes últimos dias. Suponho que não terá sido o pessoal ali da Encosta da Luz que fez isso. Deve ter sido pessoal de outro lado qualquer. E com gente desta, o país não recupera. É uma mensagem, se calhar pouco simpática, com que fecha o programa, mas eu li isto antes de vir para aqui e não quis deixar de vincar este ponto. A todos os que nos seguiram, a todos os que participaram, muito obrigado. Cá estaremos em setembro com nova Fórmula Resolvente. Boa noite.